Podcast Rimas e Missões, música cristã e evangelismo. Entre rimas e missões, vamos seguindo e que o ID seja cumprido. Salve, salve, firmeza total. A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, no teu lar, com a tua família. Estamos iniciando o podcast Rimas e Missões. Mas antes de apresentar o convidado, é muito importante que você se inscreva no canal, ative as notificações para ser lembrado dos próximos episódios, combinado? E hoje aqui, diretamente da Zona Leste de São Paulo, o mano que canta aí já tem pouco tempo, somente algumas décadas, né? Algumas. Já ouviu a voz aí? Quem é do rap já conheceu o cara já. Algumas décadas aí na caminhada, rapper, compositor, pastor, capelão, atividades aí dentro de presídio e também em missões urbanas. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Cacau Siqueira, integrante do grupo, ex-integrante, né, do grupo Rap Sensation. Quem é do rap de 1000 anos aí, sabe quem eu estou falando. E estou aqui com o Cacau Siqueira. Seja bem-vindo, Cacau. O microfone é todo seu para dar aquela saudação inicial ou aquele salve, como os rappers gostam de mandar. Fique à vontade, meu irmão. Salve geral. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, quem for ver, dependente do horário. Obrigado pelo convite, Heleno. Tamo junto. Deus abençoe a geral. Obrigado, produção. Vamos que vamos. Vai ser um bate-papo maravilhoso. Obrigado pelo convite, mano. Isso aí, eu agradeço aí por ter atendido ao convite aí. Está aqui para a gente estar trocando uma ideia. E a ideia desse podcast é um podcast, vamos se dizer, um pouco curto, né? Período de 1 hora, mas Suficiente, mano. suficiente. Aqui nós vamos tentar trazer aqui numa ordem cronológica, vamos tentar conciliar aqui, né? Que o mano tem uma experiência vasta aí no rap nacional, uma caminhada com Cristo aí de já há alguns anos aí. Então, a nossa ideia aqui é que você assista esse podcast e entenda, conheça quem é Cacau Siqueira. Canta desde quando, sempre foi cristão, não, qual a sua caminhada, tipo como se fosse uma biografia, né? A pessoa em 1 hora ela vai conhecer quem é Cacau Siqueira, a trajetória dele. Então vamos que vamos. E é sempre bom começar do início, né? Sempre foi cristão, não? Não, não. Já nasci no berço periférico de SP, no olho do furacão. No olho do Década furacão. de, ó, década de Vai entregar a finalzinho. idade aí? Não, Tem problema não, né? finalzinho de 89 e década de 90, Cabo Bruno, lembra desses matadores, os caras Ponte que matavam Lopes. nas quebradas, lembra disso? Meu E Deus, era essa época comum aí pra era lá nós, do né? Itaim Paulista. Mano, E quem era de Fundão lá? da Sul, Chico Pé de Pato. mano, olha aí. Então era comum pra Tem até a gente música do acordar, Consciência Humana que fala o nome deles, né? não lembro do som. Cabo Acho que Bruno, tem Ponte mesmo, tem mesmo, tem Lopes, mesmo, Pé de tem Pato mesmo. passaram por lá. É isso aí. Uma época Era que comum, era comum nas nossas quebradas a morria gente muito, né? acordar e ver um corpo com jornal, né? Coberto com jornal, então eu já nasci nesse contexto. E esse contexto que eu nasci tinha muita música periférica, né, mano? Eu era o mais velho, sou o mais velho, o mais novo, aliás, dos meus irmãos, e os mais velhos curtiam os bailes, shit shows, Zimbábue, os caras iam nas quermesses, nos bailes que tinha em Sedinhas da Quebrada, né? Eu lembro da Sedinha da Vila Missionária, Zona Sul, salve geral, rapa de lá. Ele nasceu lá na Sul. Nasci na Sul, vou morrer na Leste, mas nasci Tá. lá. Então, esse contexto periférico me apresentou uma música que eu curti demais, cara. Na época, primeiro o Balanço, né, meu? Que era os gringos cantando. A gente não entendia nada, era rap, mas eram os gringos As cantando batidas, né? como o Não é? dia o rap da época, né, mano? Bug Down Production, os caras que cantavam rap na época, gringos que a gente fala, mano, o que esses caras estão falando? Não sei, mas que é Não legal sei. é. E aí daqui a pouco eu passei a ouvir um Black Juniors, né, mano? Mas que linda estás, mas que linda estás, eu te quero, na moral. Eu falei, mano, esse rap Essa aí aí é na minha bem linguagem início eu mesmo, essas curto, né? aí. Então, e aí eu fui me aprofundando nisso e fui conhecendo essa arte maravilhosa, né, mano? A música, o hip hop, essa cultura maravilhosa e comecei dançando break na época, né, cara? E aí, dançando break, eu fui num concurso de rap
que o meu irmão DJ Pôncio e o James D tava concorrendo entre si, mais gente, né? Sobrou os dois para semifinal, final, tirou em primeiro lugar, o outro em segundo, formaram o Rap Sensation e me chamaram para dançar no grupo. Foi aí que foi formado o Rap Aí, Sensation. 8-9. 89. É. Tinha o quê? Eu tinha uns 10 anos. Mano. E aí eu falei, poxa, vamos lá. Comecei dançando e Aí eles rapidinho. cantavam e você dançava. Porque E tinha bastante muito, disso antes, né? tinha muito Eu essa vejo fusão. bastante do Ted DJ1, né? Que sempre É, tinha os dois que dançavam lá. isso. Sampa Crio também. O hip hop, ele quando se apresentava o DJ, o MC, ia também o b-boy, ia a big girl, ia o grafiteiro, às vezes fazia algumas coisas, nunca era Tem só o espaço pro MC. DJ fazer uma performance. Isso, tô falando lá atrás, né, cara? E depois desmembrou, mas o hip hop sempre teve junto ali, não só um elemento só. E aí eu fui dançando, os caras rapidinho me deram a oportunidade de cantar. Eu não sei cantar, a gente te passa aqui umas coordenadas, então eu comecei a cantar com eles. E a primeira coletânea que a gente gravou foi o Voz de Rua, volume 1, pela Cascatas, 9-1. Já a primeira faixa. E aí você pensa, né, mano? 9-1, eu, moleque de quebrada, gravando a minha primeira música profissional, agora que vai tocar na rádio, irmão. Olha só, sem internet, sem a tecnologia de hoje, plataforma digital nem nada. Tipo assim, gravar um profissional naquela época é diferente de gravar um agora. Mano, foi muito louco. Ainda mais você ouvindo aquela música, aquela primeira faixinha que você gravou nas rádios, mano. E não era uma só, não. Tinha as rádios comunitárias que tocavam, né, mano? Que ia aparecendo uma outra ali, mas tinha rádios oficiais também. A gente tava falando do Armando Martins, irmão, do Projeto Rap Brasil, Doutor Rap na época, que tocava na Metropolitana. Então, assim, a gente já sentia. Esse Doutor Rap, ele fazia umas fitas cassete com música internacional e com escrito Doutor Rap? Mano, eu não sei sobre isso, Que mas eu o lembro nome em 93 aproximadamente, eu tinha um camarada meu que ele cantava rap e tinha montado um grupo, né? Najas Rap, o nome do grupo. Najas, Aí olha eu lembro só que eu ia essa. na casa É veneno pra Najas todo mundo. Rap, era uma meia dúzia de cabra que cantava junto. Aí eu lembro que eu ia na casa dele lá, ele tinha umas fitas cassete lá, e tinha umas fitas lá escrito Doutor Rap, Aham. música internacional. Eu não sei Só se tem se. alguma coisa a ver, que Então, ele fazia só uma se coletânea, ele. assim, né? Só se ele ouvia o programa e gravava na fitinha e depois ouvia em casa. Pode Você ser, também. pode ser. Então, assim, essa fase, né, mano? Essa fase de você continuar nativa no século XXI, hoje, tudo veloz, digital, não existe mais música física, no sentido o LP, o bolachão, Sim. não existe mais o CD, essas paradas não existem mais, né, cara? Então, estão resgatando os DJs, né, mano, os remanescentes, eles ainda estão resgatando essa parada de pegar e transformar as músicas novas em vinil ali, pros DJs que gostam dessa parada, mas Eu vi ainda... um vídeo seu que tem a música Eu Sou Uma Droga, que fez em vinil, né? Sim, sim. Mas daqui a pouco nós entramos nessa música aí, Aham. que eu tenho uma pergunta para fazer sobre Legal, essa música legal. aí. Então, assim, você vir de um contexto desse, que não tem internet, é maior dificuldade para você gravar sua primeira música ali, profissional, num estúdio bacana, com um produtor, etc. E depois você gravar o teu primeiro álbum junto com o Rap Sensation e seguir na trajetória, você começar a tocar em lugares, você começar a conhecer cidades, conhecer pessoas diferentes, você se sente importante, você se sente útil, porque a gente não ficava rimando linguiça com salsicha, a gente rimava o nosso contexto, o nosso cotidiano. Era rap de protesto, Vivência, continuava né? sendo, vivência, essas paradas. Então a gente sentia útil não só mais para a comunidade, mas para cidades Uma do voz nosso ativa, país. Isso né? é muito louco, irmão. Mas Então, o que assim, muitos vêm pro rap é porque via no rap como uma voz ativa, né? é isso. E a gente vir desse contexto e permanecer fazendo, e fazendo ainda na nossa ótica, no nosso ponto de vista, e com aquilo que a gente vive, continuar fazendo isso que a gente ama, influenciando pessoas, irmão, isso é muito louco. Eu acredito que para muitos, como eu fui um paciente de uma consulta psicológica de uma música do Taíde DJ1, irmão, e daí? Eu não entendia nada de saúde mental, emocional. Então aquele Walkman que eu colocava dentro do busão e não trampar, aquilo servia como terapia, era pedagógico aquilo, era terapêutico, irmão. Aquilo era maravilhoso. Eu chegava mais leve no trampo e trabalhava até melhor. Ouvia um Pepeu, irmão.
Pô, aquilo era a minha Tinha uma consulta ideia, né? psicológica, brother. Então, assim, eu acredito que as músicas que a gente faz ainda, tô falando rap de mensagem, tô falando Sim. música consciente. Eu acredito que é muita consulta psicológica para muita gente com problema psicológico nessa cidade louca, cara, Ah, veloz, voraz, que quer tem destruir muitas tudo e pessoas, né, todos. com problemas psicológicos Entende, na mano? época E atual, não né? só isso, nós somos os agentes da verdade e do amor, né, mano? A gente fala o que a gente vive e o que a gente vive hoje. A gente vive isso daqui que é o evangelho, é a verdade, é o caminho, é vida, é vivência, é chão da vida. Mano, e a gente vai escrevendo, influenciando pessoas pro bem, né, cara? Pro bem. Sim. E vambora nessa jornada da vida que não é fácil, não, mano. Vamos poetizando, vamos profetizando e vamos continuar fazendo arte que Deus nos confiou. O autor da vida nos fez como arte pra gente continuar pintando corações por aí, mano. Vambora, vambora. Privilégio, né? Puxa, Deixar passar, né? responsabilidade, ok, É, mas a privilégio gente, né? maior, mano. Privilégio maior. É um presente, né? Uh, Os anjos queriam anunciar, mas ficou para nós, né? não, Então ó, que vamos, não privilégio, cara. podemos parar, né? Pô, uns pés de Seguir em barro que frente. nem nós, mano. Sendo um agente desse amor aí, dessa vida Sim. maravilhosa. Ô, Eu- você é louco, velho. Seguir, Lindo, é seguir. lindo. Mas você tá agora nessa caminhada, mas nem sempre foi assim, né? Não, Mas não. quando você tava lá no início do Rap Sensation, você viveu, você cantava em vários locais, morava em periferia oferecia bebidas, drogas, não que bebida não seja uma droga também, Ah, mas como que era a sua vivência antes de se converter? meu negócio não era a droga e nem a cachaça. Meu negócio não era esse. Meu negócio já era o crime, mano. Acho que tá no mesmo bojo da podridão da vida, né, cara? Tá na Mesmo mesma kit ali. bandeja, né, cara? Então, o oferecimento que a galera fazia não precisava nem oferecer, na verdade, era só olhar. Vamos aí que é oportunidade pra gente fazer maldade, tá aqui, vambora, entra no carro, sobe na motoca, então vamos a pé mesmo. Vambora, vamos. E aí, disposição pro mal a gente tinha, né, cara? E pro bem. E tem gente que tem disposição pra fazer o bem e não faz, né, cara? Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, Mas comete pecado. tá enrolado, irmão. A fatura chega, né? Eu prefiro pagar uma. Na verdade, nem pagar uma fatura, né? A fatura já foi Foi paga, o pago, preço não tá tem como pago, né, pagar, né? brother? É gratuito, então uma hora vai chegar fatura pra um monte de gente aí. Eles não terão condição de pagar, cara. Louco, bagulho, louco. O evangelho é muito sério, mano. É muito sério. É leve pra gente que entendeu e abriu mão dessa Se miserável entregou, né? vida que se Se entregou, entregou. mas vai ser pesado para aqueles que não têm consciência de quão sério é a volta desse que foi e falou: "Ó, me aguarda que eu tô chegando já já." E, e olha só, né, Helena? É muito louco, cara. Eu tava refletindo esses dias na cadeia com um monte de ladrão, mano. Inclusive mandar um abraço pro pessoal da capelania prisional Telestai. Cara, eu tava no raio 7 do CDP da Vila Independência, cerca de 180 ladrão. E eu falando pra ele, mano, a gente vai presenciar a volta de uma pessoa que para um grupo eles vão estar torcendo e agradecendo a ele por ele ter vindo. E o outro grupo vai estar falando, mano, esse Zica veio, a gente tá enrolado agora. Então, um grupo agradecendo e felizes porque ele chegou, e outro grupo com medo e falou, vixe, ele vai E arrebentar agora, nós. né? Que grupo que eu quero tá, Helena? Então, mano, não é religiosidade, não é coisa de crente e conversa fiada e com todo respeito pra quem não crê, mas mesmo não crendo isso vai acontecer. Dá até rap, né, mano? Dá Dá. até rima, dá até poesia, mas é um fato. É, acontecerá, mas antes disso tem o tempo do arrependimento, então a oportunidade tá dada. Vem com nós, filho. No bonde do Papai do Céu, quem pilota é ele. Então quem tá ali não sofre acidente, mano. Bora, bora. Ele é longânimo, né? Ele quer que todos sejam salvos, né? Ah, Se é converta. muito louco, cara. Então, através até de um podcast, pode ser alcançada a mensagem, a Então, pessoa, pô, mudança de vida, né? então. Conversão, né? Quando eu ouço, Helena, quando eu vejo aquele texto que todo olho o verá, mano, eu acredito que até através de um podcast, todo olho o verá. Através da internet, através de programas de TV, através do próprio olho nu mesmo. Diz que todo olho o verá.
Como eu não sei, mas que vai, vão ver, vão ver. Então, mano, a tecnologia nos possibilita e nos ajude a expandir esse que todo olho verá. Então, mano, veja, mas com um olhar de gratidão, fala, puxa vida, tudo que esse cara falou, Chegou que esse estava dia, né? escrito, ele chegou e veio. E esse cara chamado Jesus aí é da hora mesmo, mano. Não é religião, cara, é um estilo de vida, mano. É muito louco. Diz que quando vê, tiver alegria no rosto, né? Uhum. Tô vendo o Salvador, né? É maravilhoso, mano. Aí já vai ter aqueles. E era verdade mesmo isso aí, meu. Era verdade, cara. Eu tava lá, andava com os crentes, E aí? tava no meio e. E eu chacoteava os crentes, dizendo, "Ih, esses crentes são religiosos até umas horas." Ah, mas tem crente religioso, Heleno? Tem. Tem crente chato, Heleno? Tem. Assim como tem um monte de gente chata na vida. Tem crente pilantra, Heleno? Em todo Tem, lugar irmão. tem, né? Pô, mas, meu, tem uns gente boa, não fica É. olhando pros pilantras pra você não ir, né, mano? É que a Não, pessoa não. vê a parte negativa errada e quer Então, generalizar, falar que é tudo não assim. é isso, cara. Onde tem É, ser humano tem tem problema. problema. Mas, mano, problema não é o geral, não é o todo. Não é. Quantas pessoas hoje estão frustradas com igrejas, ou com pastores, ou com cristão, membro de igreja, que se sentiu ferida ou constrangida, e pessoas que hoje não querem saber de ir para a igreja, nem de saber de Cristo, de Deus, por causa de uma experiência que viveu com pessoas que tinham título de cristão, mas que pisou na bola com ela e Uhum. não quer saber de ir para a igreja. Qual conselho? Conselho, né? Conselho é bom. Sim, Os tolos não quer saber de conselho, né? pois é. Mas o que você falaria para essas pessoas que possam estar nos assistindo agora, que não quer saber mais de pisar em igreja? O que você falaria para ela? No planeta tem pessoas, cara. E muitas dessas pessoas existem pessoas que desagradam, pessoas que pisam na bola. Inclusive, eu já pisei na bola um monte de vezes também, né? Mas sempre há um tempo de desculpa, perdão, foi mal, né? E a gente vai se acertando. Então, se você se deu mal, se decepcionou com alguém, sempre tem um outro alguém, né? Não, eu me decepcionei com uma amizade, então não quero mais saber de amizade. Eu me decepcionei com um relacionamento íntimo, então não quero mais saber de um outro relacionamento íntimo. Então, vai chegar uma hora que a gente vai viver só, né, cara? Então, carreira solo na vida não anda. O mesmo solo que eu piso no coletivo quebra a balança. Então, é o coletivo, meu. Perdoa e passa pra próxima, Segue em vida que frente. segue, vida que anda e vamos que vamos. Bora. Isso aí. Lá no Jardim Romano, É, Jardim lá na Romano. estação, Os manos do Novo Templo. Família Novo É, Tempo, toda sexta-feira, 8 horas da noite, sair dali do no trem Jardim Jardim Romano. Romano. Isso Ah, aí. couro Um come. abraço aí ao Pastor Beto, William, que Ah, estão à cê é frente aí da louco. Família Novo Templo, o Marcelo, do MD Rap Cristão, que dá o suporte lá na parte do rap. E toda sexta-feira, às 8 horas, se você é da região do Itaim Paulista, então já sabe que a estação do Jardim Romano ali, toda sexta-feira, 8 horas, tem muito samba e muito rap ao vivo, hein? É isso aí, É música da isso aí. boa, E de música da vez em boa. quando o Cacau tá lá, de vez em quando o Mano Heleno também É tá lá nóis, fazendo umas rimas, e sempre tem o pessoal do samba e da rima, né? da Fazendo hora, evangelismo, levando a palavra, da e é hora, da isso hora. aí. É isso. Bora, Bora que bora. bora. E antes da sua conversão, como estava a sua vida? O que te levou a. Foi um processo rápido ou você ficou flertando com vou para a igreja, para Cristo ou não? Cara, Como que foi esse processo aí para sua conversão? ó, a explosão dentro de perceber que esse Deus gente, esse Deus amor, né? Esse Deus verdade, a explosão já veio, foi muito rápido, veio muito rápido. Eu, eu, quando eu ia tocar, ia cantar em alguns lugares, em alguns bairros, vinha sempre uma senhora, um senhor, alguém que me falava, ó, Deus tem alguma coisa com você, Deus tem alguma coisa com você nas letras, nas palavras, na escritura. Então, Deus ele te ama, cara, e Deus ele te quer para usar você como ferramenta no reino dele e tal. Eu falava, mano, esse povo tá chapando e tal. E aí foi as profecias, as revelações foi se afinando, sabe? Foi muito, muito pontuais, assim, coisas que só eu sabia. E que vinha pessoas e falava de coisas que só eu sabia. Eu falei, meu, não pode ser outro se não for esse Deus amoroso e maravilhoso, né?
veio esse baque emocional assim rápido, mas a conversão mesmo foi o dia que eu entrei numa igreja na Santa Cruz, Zona Sul de São Paulo, Igreja Pedra Viva, e eu ouvi uma palavra lá, cara, de um pastor doido que entrou com um jaleco branco, estetoscópio de médico e começou a falar sobre questões do coração. E eu tinha umas paradas no coração, assim, ele falava algumas coisas assim que entrava em mim, assim, eu falava, mano, esse cara nunca me viu, esse cara não me conhece. E com certeza ele não conhece ninguém da minha família, mano. O que esse cara tá falando aí é coisa muito íntima, muito pontual, muito Profunda. profundo, mano. Então é o seguinte, quando ele falou assim, ó, você quer tomar um outro rumo na sua vida, e eu tava numa situação psicológica zoada, sabe? Emocionalmente zoada, com a vida e com o caráter bagunçado, assim, pela vida miserável que eu levava, né, mano? Então eu falo assim, ah, mano, não custa nada. Eu não vou pagar nada pra aceitar esse Jesus, né, mano? Não tem que fazer um carnezinho, né, mano? Aquela carninha, né? Os carnezinhos perigosos eu descobri depois, mas esses aí são pilantras, né, mano? Isso aí não tem nada a ver com Deus. Ai, meu, então, vamos lá, vai, vamos lá. Eu chorei naquele dia, levantei a minha mão ali e tal. E aí, a partir daquele dia, mano, a conversão chegou. Tô falando mudança de mente mesmo, sabe? Tirar um cérebro e colocar outro, metanoia mesmo. Conversão, né? Mudança Conversão, de mano. rota, né? Mudança de rota. Veio naquele dia e pronto. Renúncia e vai. Pronto, mano. Comecei a mudar, expandiu a mente, o coração foi dilatando de sentir o bom Deus, assim, né, meu? De sentir amor pelo outro, de começar a fazer coisas boas, escrever coisas boas, né, mano? Querer só ser pai de filhos de uma só mulher, sabe, mano? Querer ser um cara de Já que você caráter tocou, mesmo. né, assunto de pai, de filho, de uma só mulher, esse clipe aí é sua esposa e seus É, minha filhos aí? esposa e meus filhos. Inclusive é uma música lá, eu queria te convidar você a ir lá no YouTube, lá, Cacau Siqueira, Love, Love, Love. Fizemos mais de 20 anos de casado e eu fiz essa música pra ela e ela pirou, aí veio o Delite, o Gé Versátil, produziu esse videoclipe com a gente, ficou maravilhoso. Love, vai lá, ouve lá, Cacau Siqueira, Foi Love. o Elite que fez, que É, produtora lá. é os parceiros, né, mano? Parceiro. Então, é o que a gente tá falando, a facilidade hoje da gente colocar um audiovisual na sua arte Sim. cantada, né, mas isso é muito louco, cara. Antigamente, Heleno, década de 90, até 93 ali, mano, que loucura. Quem fazia um videoclipe era só o artista da Sony Music, Mas irmão. vocês, como Rap Sensation, chegaram a fazer algum videoclipe? Não, Não não, porque, chegaram, né? mano, na época a gente não tinha uma grana e quando surgiu a oportunidade o grupo já tava acabando. Eu falei, quer saber? Vambora, chega. Hoje em dia a Fizemos pessoa só pode pegar o vídeos. celular e faz um vídeo ali, É, né? hoje, mano, você Na faz um videoclipe criatividade. com um smartphone. Ah, é maravilhoso, Essa é a sua maravilhoso. filha. É, minha esposa e meus 3 filhos, Lara, Esté e Natan. Presente que Deus me deu através da maravilhosa esposa, né, cara? Maravilhoso. Graças a Deus, mano. Aí vocês estão vendo esse vídeo aqui, ó, de plano de fundo, tá sem áudio, mas se quiser ver o vídeo Vai lá, vai completo, lá. entender a letra, as rimas que tá sendo relatado ali, na descrição desse vídeo eu vou estar deixando aqui o Instagram do Cacau Siqueira e Amém. também o Instagram do YouTube. E se quiser também eu envio o link, aí fica como collab esse podcast aqui. Aí aqui embaixo onde está o símbolo, o logotipo do Rimas e Missões, vai aparecer o do Cacau também, aí você já clica e vai direto no YouTube dele Da e já hora, confere não só esse videoclipe, mas confere muitos outros, né? da hora. Vários outros, tem muito videoclipe, né? Tem alguns aí, Com vambora. participação, perdi até as contas de quantas Vambora, vambora. participação tem. Eu não quero ficar contando, não, só quero Só fazer, mano. fazer, né? Só levar mensagem. Contar, às vezes, contar demais é muita vaidade. Eu tenho 4, 5, 10 álbuns gravados, eu tenho não sei quantas músicas, já viajei tantos países, já escrevi não sei quantos Símbolo livros. não tem, não é só Ah, mas eu já fiz, cara. Eu tô fazendo aí, ó. Vambora. movimentando, Bora, fazendo e seguindo, né? vambora. Isso aí, no final rolou até uma festa lá. Da hora, da Lembrança hora. da família. E o mais interessante, o legal é dizer que as coisas que a gente escreve, irmão, sem demagogia, sem ficar querendo ser os puritanos da vez, a gente vive o que a gente escreve, mano. Antes de escrever tem uma vivência. Não é um personagem que tá escrevendo uma música sobre uma situação, nada contra, mas a gente vive essa parada, mano.
A gente vive isso daí. Cada frase, cada rima dessa letra aí tem vivência de 30 anos, mais de 30 com essa mulher aí. Então, tem verdade nisso aí, mano. Tem verdade, muita verdade. Tem Não só vida, nessa né? música, mas nos meus sons, assim, eu acredito que, ok, pode escrever crônica sobre pessoas, tudo bem, eu até. Tem música que eu também já escrevi algumas histórias, contei histórias de outras pessoas, mas nada melhor você contar a sua e viver a sua e poetizar isso, né, cara? E deixar a arte aí pra. Porque você vai, né, mano, e aí você fica as suas coisas depois, e aí a gente glorifica quem tem que ser glorificado e poucas ideias. Isso aí. E sobre a sua música lá, música do Rap Sensation, não sei se foi você que escreveu, foi o James. Eu Sou Uma Droga. Essa foi a música mais tocada do Rap Sensation, mais conhecida? Eu acredito que sim, porque teve uma expansão bacana, assim, teve um alcance bacana. A Rádio 105 tocou essa música demais e toca até hoje. Então, é uma música que alcançou muita gente, É, cara, e porque levou a gente para muitos eu lugares. já ouvi ela na Transcontinental. Então, tá vendo? Então Faz toca, tempo, muito tempo. toca. O legal é que tem a participação da Patrícia Marques, né, mano? Uma ponte que foi feita pelo Medzu e pelo amigo produtor também do Medzu, que namorava na época com a Patrícia Marques, e chamou ela para fazer um feat nesse som. Ela topou na hora e fez, e quando a gente ouviu, o resultado ficou muito legal. Então, é uma música que levou a gente para muitos lugares, mano. É uma ideia bacana da droga, né, mano? É a droga falando pro cara, pro usuário. Eu faço isso, isso e isso com você, mano. E é uma realidade, né? É uma Sim. realidade. É uma música bacana, que eu gosto de ouvir ela até hoje. Essa música aí é quando o Rap Sensation ainda não Não tinha se éramos, convertido ainda. não éramos Não era. cristãos, mas a gente já tinha uma ideia, uma noção de que, ó, a gente vai escrever Caminho aí. coisas sérias, mano. A gente vai escrever coisas sérias. A gente não vai escrever sobre a degradação, é, sobre a objetivação da mulher, não sei se existe essa palavra, objetivar, pegar uma mulher e fazer dela de um objeto, pegar um carro e fazer desse carro um Deus, pegar o ouro e ficar pendurando o ouro no pescoço e ostentando a ponto de eu corro por isso, mano. Todo Meu respeito a quem propósito é faz. esse. Então, o propósito de vida não é esse não, cara. Então, assim, todo respeito a quem faz, mas não é a minha pegada e não é o que eu acredito. Então, nessa época, a gente, sem ter essa conversão de mente, né, essa expansão de entendimento, a gente já tinha uma ideia de que, mano, vamos escrever coisa séria, cara. Beleza, vamos embora. E a gente continuou. E aí ficou fácil depois pra gente entender o evangelho, né, mano? O evangelho da essência, o urbano, o evangelho missões, o de alcance, né, cara, do chão da vida, não o religioso chato, porque é chato, mano. E na verdade o evangelho religioso só afasta as pessoas, né, de Deus e muitos afastam De as pessoas de aproximar, Deus, né? é, do que aproximar. Então, é, a gente tem que tomar cuidado até com isso, né, cara? As pessoas até precisam, mas o condutor, o condutor que leva a pessoa até o evangelho é religioso. E aí fala, poxa vida. Eu já vi pessoas falando nas quebradas. Eu já vi bandido falando pra mim, ô Cacau, na boa, irmão. Eu até curto Jesus, mano, mas os seguidores deles são chatos pra caramba. Foi sério mesmo que você acha isso? Sério. Então, onde você acha que os seguidores de Jesus tinham que mudar? Eu já vou influenciando o cara também, né, mano? Sim. Então seja esse aí, cara. Seja esse agente de mudança, né? Ok, os nossos pais na fé erraram de alguma forma, em algum momento da vida, em alguma fala, no jeito de ser, no estilo de vida. A gente vai melhorando, cara, porque E ninguém é o que nós perfeito. podemos fazer, né? Então, Só ficar a gente falando. aprendeu com eles, mano. Só que os erros deles, a gente não pode cometer mais. Tá perdoado, tá tudo certo, ok? Só que a gente vai aperfeiçoar isso daí, cara. O evangelho, não, aperfeiçoar a nossa vivência. A forma que a gente chega e comunica para as pessoas esse evangelho tão acessível e maravilhoso, né, cara? Isso aí. Esse clipe aí foi com o Nino. Nino, Nino SP. Rap. SP é uma música, é um ponto de vista meu a partir do ponto São Paulo. Eu moro aqui faz 51 anos, né, cara? Então, eu fui motoboy nessa cidade. Eu sou ainda um trabalhador que paga imposto, né, mano? Então, o ponto de vista de alguém que, que, que conhece a entranha
do crime, que conhece cadeias, que conhece pessoas privadas da sua liberdade e na vulnerabilidade, né, cara? Então eu falei, eu vou escrever alguma coisa sobre minha cidade, que ela te rouba, mas ela também te presenteia. Ela te esmaga, mas ela também te beneficia de alguma forma. Então, é uma cidade bacana onde a gente vive, é um privilégio viver aqui. Só tem que tomar cuidado com ela, porque ela é perigosa. Cidade grande, né? As pessoas, né? Eu não tô falando de cidade, Sim, tô falando das se pessoas, né? compõe, né? Concreto não mata ninguém, né? Mas quem faz o concreto mata. E Nino Rapper, ele fez parte do Rap Sensation quando vocês já estavam na caminhada cristã já. Sim, o Nino, eu conheço o Nino já dentro do Rap Sensation desde 2002, que aí já veio a conversão do Rap Sensation, que na verdade a E como foi conversão, a conversão? Você foi primeiro, James não, Deacon, a que conversão veio primeiro do DJ Pôncio. Já tínhamos gravados a coletânea e mais 3 álbuns. 3 álbuns? A coletânea e mais 4 álbuns. E aí o DJ Ponce já tinha se convertido e falou, mano, eu vou em outra pegada. Eu tô em outra pegada de Deus na minha vida aí e tal. Ele até queria influenciar na época, eu até choquei um pouco, dizendo, mano, não mistura religião com rap, que não tem nada a ver, mano. Deus, música, é, é, o divino com arte, mano, isso não tem nada a ver, mas eu não entendia, né, mano? Na verdade, tem tudo a ver, né, mano? Ele é o autor da vida, nem mais artista que o ele autor, não mano. tem, né? Uau! Então, Quantas coisas ele criou aí, né? então, e continua criando, né, mano? E aperfeiçoando as artes dele, né, cara? Então, eu, na minha ignorância, não sabia que tinha tudo a ver. Mas a religiosidade fez com que eu também formasse uma ideia de, mano, não tem nada a ver, sabe? Mas depois que eu fui entender, fui ler literatura a respeito da arte cristã, de quem é Deus, do que ele faz e do que ele realiza, eu falei, puxa, mano, agora tem tudo a ver. O meu irmão se converte, sai do grupo, fica o James D, eu, e depois uma nova formação. E aí o James D agora insere o evangelho também dentro do Rap Sensation e eu resistindo, até o dia que vem e Deus bate de frente comigo e fala, cara, eu te amo e eu quero um relacionamento com você e tal. Tá, ele se converteu e continuou no Rap Sensation. Eles Sim, sim, continuaram. sim. Ele perseverou ali em pregar o evangelho para mim, mas não só com a palavra, com a vida, né? E eu falava, poxa, mano, esse evangelho é bacana, cara, mas agora não. Você via nele, né? Essa de vida dele. O evangelho é legal, mas agora não, não quero. Esse livro aí eu não entendo nada também e tal. Tinha minhas ignorâncias em relação à literatura de Deus também, né, mano? Mas uma hora não tem jeito, né, mano? O evangelho chegou pesado nessa igreja que eu falei pra você. Mas antes tinha a perseguição amorosa, um encontro no quarto da minha mãe com Jesus, né, mano? Querendo tirar minha vida, e uma série de problemas psicológicos e emocionais. E aí ele chegou na hora certa e falou: vamos. Eu falei, então tá bom, faça eu te conhecer, que eu vou te fazer conhecido. Vou espalhar o teu nome pra onde eu for, da melhor forma possível. Qual é o melhor jeito de falar de você ou do que você fez através da arte? Me ajuda a compor através de você. E ele tá me ajudando até hoje. E vambora. Então, Rap Sensation teve um período que, por causa da conversão, que vocês pararam, né? Não, Mas foi continuando e foi. sim, Até sim, porque as músicas que vocês cantavam era mais trazendo uma ideia, né? Já sim. vinha. Na verdade, assim, Heleno, a novidade desse evangelho, desse Deus amor, foi tão grande que eu queria parar com a arte, cara. Eu queria parar com a música. Porque foi muito forte, foi muito bonito o encontro. Foi muito. Mano, foi muito. Você tá ligado como que é isso, né? Porque você se converteu também. Então, e pra quem teve esse encontro, sabe qual que é. Imagina a mulher mais bonita do planeta se apaixonar por você e falar assim: ó, casa-se comigo. Como assim, mano? É muito além disso, porque não é um sentimento físico de coração. É um amor eros, né, mano? É um amor ágape de um pai para com o filho, assim que você fala, cara, É algo que a mente humana não não consegue consegue entender, mano. entender e nem descrever, né? No máximo a gente consegue chegar no exemplo do amor do pai para com o filho. No máximo. Quando eu peguei meu filho pela primeira vez, meu mais velho, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí depois que ele foi entendendo o que era família, o que era ser pai, ele também foi também. Ele foi devolvendo esse amor, essa gratidão por viver e sair de nós, né, cara? Então,
No máximo que a gente pode exemplificar o amor de Deus para com o ser humano é o pai para com o filho, no máximo. Então, meu bom, o evangelho chegou e a gente só foi melhorando de vida. Teve um período que eu, mais uma vez frisando, esse encontro foi tão bonito que eu queria largar a arte, mas aí ele falou: não, a arte eu já tinha te dado antes de você entender que eu era o autor da vida, cara. Não Você larga vai isso. usar da maneira mais correta agora. Então eu vou melhorar agora as composições tuas e Vai ter um você vai espalhar por propósito aí. específico agora Essa é comigo. uma das formas de você falar do meu amor para geral, da minha verdade, do que eu penso sobre a humanidade, do que eu penso sobre o outro, do que eu penso sobre o meu amor para com as pessoas. Então, mano, tá sendo até hoje. Graças a Deus. Tô aprendendo, né, mano? É, Tem que aprender. parar de aprender, alguma coisa tá errada, né? Até a terceira idade aí a gente vai aprender muita coisa, né? Aí após a conversão, aí vocês fizeram aquele CD lá que tem a música Abandona o Barco, Quer Colar. Que eu quero colar. Esse foi o primeiro CD nosso, o primeiro álbum, já todo mundo convertido. Um álbum anterior, o James D já era convertido. Se você perceber, ouviu o álbum anterior do Quer Colar, que a galera chama de secular, né, mano? Eu chamo de um álbum numa fase da vida. Você já percebe as letras do James D já um pouco diferente, né, mano? Você já percebe Já tem um ele mais teor refinado, teor das estrofes já com teor ali bacana. E quando vem o Quer Colar, já vem todo mundo cristão mesmo, com a mente já mais focada. já E vieram o Não na mostrar em Terra do quem Sim, vocês creem, quem nós cremos é Cristo e isso. E o Não na Terra do Sim, um álbum após esse, já vem carimbado mesmo, fala, mano, os caras vieram com umas ideias melhores mesmo. Hoje eu ouço os álbuns, os primeiros álbuns do Rap Sensation, eu falo, puxa, que diferença, cara, de pegar álbuns de 93, 95 e ouvir um álbum de 2011, cara, fala, puxa vida, é diferente, né? Muito diferente. Evolução, assim, graças a Deus, né? Ô, irmão, se o homem não evoluir, cara, já tem que evoluir naturalmente. Na arte também, Heleno, pelo amor de Deus, que cara. o que nós fomos ontem, nós já não somos hoje, né? Sim, E quem como, nós somos hoje, né? Amanhã nós vamos ser outro sim, já. sim. Que Como cidadão, como quando você vai envelhecendo, você precisa melhorar mentalmente, espiritualmente falando também. Como homem, depois, né, você constrói família como marido, como pai, e aí só vai melhorando, só vai dando um upgrade, né? Aí quando a gente chega na terceira idade, que é a melhor, aí a gente dá uma definhadinha e Deus leva nós embora. Que é um som também chamado Meus 80, né, mano? Depois eu queria te convidar você aí assistir um videoclipe, ouvir uma música lá chamada Meus 80. Eu lá no futuro, com 80 anos de idade, falando das dificuldades físicas de uma pessoa num século tão veloz, num período tão rápido, que para comer é rápido, para trabalhar é rápido, para amar é rápido, tudo é rápido. Então, eu cheguei e fui no futuro. Com 80 anos de idade, eu queria que você fizesse essa viagem lá. Cacau Siqueira ou Rap Sensation Meus 80. meus 80. Aí você falou que nasceu na sul e vai morrer na leste, mas você tá com 50. Até você viver os seus 80, ela tem 30 anos. Muita coisa pode acontecer. Pode passar dos 80 também, não sei. Jesus pode chegar Pode antes ser na disso. leste de outro estado também, Jesus né? pode voltar para nós aí antes e muito antes disso também, que seria muito Também. melhor, né? Só Partir, né, aguardando, cara? né? É isso, vamos embora. Vamos É. embora. Nem nesse ponto que nós estava falando aí também, ainda mais nós que somos cristãos e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que temos que trilhar a nossa vida agora, procurando sempre uma comunhão com o nosso Pai, Sim, e na é um intimidade, um relacionamento, né, Helena? relacionamento. Então, Íntimo. quanto mais relacionamento você vai tendo, mais você vai conhecendo dele, mais você vai conhecendo de Deus. Sim, Então, nossa vida só tende a evoluir cada vez mais. A sim, gente começar a enxergar coisas que nós não víamos daquela maneira, a gente começa a ver, começa a ter uma maturidade espiritual e assim vai crescendo, né? sim. O problema é que tem muitas pessoas que vai adquirindo maturidade espiritual, aí não olha para Cristo, começa a olhar para outro caminho, começa a ter um ego espiritual, né? Aí já pensa que é mais santo que o outro, que é melhor que Olha o outro, muito para os homens, né? aí atrapalha até aqueles que tá vindo de seguir o caminho, porque acaba prejudicando outra pessoa, né? Pois é. O olhar muito para um homem virá decepção alguma hora. Mas terão homens que vão decepcionar, né? Mas
Terão outros que vão acertar mais do que errar, né, cara? Então, Tem que olhar para Cristo vambora, e vambora, crescer na intimidade, na vambora. comunhão. Eu costumo até dizer, tipo, quando eu chegava em casa, antes de eu casar, eu chegava em casa, ver se estava assim a chave, aí eu batia lá na porta, eu chamava, eu batia no portão, aí minha mãe falava, quem é? Aí eu falava, sou eu. Eu não falava, é o Helena, ou é seu filho. Eu só falava, sou eu. Você conhecia a sua voz, né, Ela cara? reconhecia a minha voz. Tinha a sensibilidade de reconhecer a Sim. voz. Porque tem intimidade, Entendeu? né? Então, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais sensibilidade você vai ter para ouvir a voz dele. Sim. Voz altiva, Audível. audível. Ou então um acontecimento, uma cena que você vê e você consegue observar Deus falando com você através daquela coisa. Sim, sim, Então, sim. um testemunho que você escuta, uma coisa que de N maneiras, né, Deus Ele fala. fala, cara. Então, com mais intimidade e comunhão você vai tendo com o Pai, mais sensível você vai tendo a ouvir a voz dele, né? Um dia eu tava chegando no trampo, peguei minha motoca, coloquei na garagem, cheio de fome. Comecinho do meu casamento. Fui almoçar. Peguei um rango, um prato, coloquei no micro-ondas, esquentou, sentei na mesa. Eu ouvi uma voz, olha na parede. Tava sozinho em casa. Esposa trabalhando, olha na parede. E eu olhando, eu ouvindo aquela voz ali pela terceira vez, olha na parede. E eu cheio de fome, mano, só queria comer, mas não tinha começado ainda. Aí eu olhei na parede, eu vi um pontinho verde na parede. Tinha uma mesa, nossa mesa na época era colada na parede e a outra parte da mesa a gente usava na lateral, na frente da mesa. E aí eu olhei na parede, de frente pra mim, assim, ó, um pontinho verde subindo. Aí eu cheguei mais perto, era uma formiguinha pequena com uma folhinha, tipo com um tamanho de umas 10 formigas, do tamanho dela umas 10 vezes. Aí, tá, olhei na parede e tô vendo uma formiga. Na verdade, antes de olhar na parede, eu pensei comigo, não tô louco, eu tô ouvindo uma voz aqui dizendo pra mim, olha na parede. Na terceira vez eu olhei e vi essa formiga. Vendo a formiga, eu falei, tá, entendi, é você que tá falando comigo aí, olhar na parede? Deus, olhei. E aí, é uma formiga com a folhinha na boca, na presa, beleza. E o pontinho foi subindo, ele falou assim, então, essa formiga, eu alimento ela, eu dou vida para ela, inclusive ela tá levando também mantimento para as parceiras. E aí eu cheio de preocupações na época, de contas a pagar, né, mano, de fatura, novinho, casado e tal. Eu falei, poxa vida, e agora, né, mano? Como é que eu vou fazer? Preocupado. E aí Deus falou assim: deixa que eu te sustento, deixa que eu te ajudo a pagar as suas contas, só olha pra mim, só fica comigo, porque eu te amo e não sei o quê. Ô, naquele dia ali, minha comida foi temperada com lágrima, irmão, porque eu falei, poxa, as formas de Deus falar com você são multis, e você tem que estar íntimo com ele, mano. Isso aí. Falhar, nós vamos falhar, né? É um fato. Inclusive aqui, eu acabei de cometer uma falha que nesse vídeo aqui eu não zerei, não deixei mudo. Aí tá de fundo aqui, eu não sei se o microfone vai pegar. Mas nós Mas tá estamos aqui escutando, né? Tá? Então já aproveita e fala sobre o projeto Sala. Sala. Como surgiu esse projeto Esse aí? projeto é um Fala um projeto pouco maravilhoso, mano, com a ajuda de vários irmãos, inclusive o Thiago Delite, ele participou desse som também, desse trampo, dirigindo. É, o Edmilson dos Travessos é um parceiro, baixista, é um já que parceiro você meu, um falou amigo. do Thiago Delite, que estava no outro vídeo, também ajudou a produzir isso Isso, aí. é os parceiros, né, mano? Ele fez o Pix aqui para mim, cair aqui agora. Se você quiser fazer um videoclipe aqui para Central mesmo, essa aqui. Se quiser fazer um videoclipe ou quiser trabalhos com audiovisual, né? Isso. É só mandar mensagem aqui por Rimas e Missões. Ô, você falou lá do Thiago Delite, que faz trabalho com videoclipe, com audiovisual, vídeos de diversas formas, Fotografia. fotografia, vídeo, não só musical, mas em geral, vídeo e foto. É só pedir aqui que eu passo o contato para ele aí. E é qualidade, hein? Ele é sangue bom, Salve, gente boa e Delite. qualidade. Já Salve, pode meu mano. voltar para a Central. E é isso aí. E o projeto Sala foi de uma ideia da gente ir num churrasco um dia comendo. Ele falou, pô, vamos fazer uma música, mano. Faz tempo. A gente não. E ele que tinha também produzido Não na Terra do Sim, nosso último trampo, com o Rap Sensation. Ele falou, a gente nunca mais fez nada. Isso foi em 2019.
E aí ele falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. Onde a gente vai fazer? Um ao vivo, em um lugar, em um show, em um palco? Ele falou, mano, não sei. Aí eu pensei, vamos fazer numa casa então. Na minha? Não, na minha não dá, né? Então vamos fazer numa casa que eu fazia parte de uma missão chamada SAL, que eu era missionário, voluntário lá. Eu troquei uma ideia com o Paulo Capelete, ele falou, mano, usa a casa, fica à vontade, a casa é nossa. Aí a gente montou os equipamentos lá, colocamos o som lá e demos rec e tá aí, mano. Projeto Sala. Estamos querendo confeccionar o novo aí, o 2, parte 2, na ideia de temporada. Se a primeira temporada foi essa, a segunda temporada vem no Sala 2. Sala 2. Para junho, né? Julho, vamos ver, vamos ver. Então vai ser próximo de. Tá prestes para esses dias, porque nós estamos gravando aqui, mas esse episódio vai estar em julho, começo de julho. 2026, mano, se Deus quiser. Então, se não tiver já no canal do YouTube dele aqui, ó, é só se inscrever no canal dele, para quando sair esse projeto Bora. Sala 2, você já ser notificado e acompanhar aí. Só música, poesia aí, ó. Vai lá, Rimas. vai lá. Tem muita coisa boa aí. Eu acredito, né? Se não curtir, mano, perdoa. No próximo eu vou tentar melhorar, tá bom? É nóis. Mostra lá o que não gostou, para ver o que. Deixa um comentário lá, a gente vai melhorando, né, irmão? É nóis. A ideia é essa, É né? através dos outros olhares, né, mano? É a troca dos saberes que a gente vai melhorando. Então ajuda nós. Parar de melhorar já ficou perfeito, né? Então já até ter rebatado já, É né? isso aí, é isso aí. É isso aí, Thiago Guimarães. isso aí. Thiago de Guimarães. Conhecido como Delite agora, né? Delite, Mais delite. fácil, Delite. Poeta, profeta, Inclusive, ele já baita. participou aqui do podcast já. Agora não, mas depois desse episódio aqui, ó, você vai lá na playlist do podcast, lá no comecinho lá, acho que foi o terceiro podcast lá com o Delite. Vai lá também ver a história de vida dele Da aí, hora. a caminhada dele. E Gente tamo da junto. gente. Gente da gente. Tem vários, já passou A Filha do Rei, Wanderson Persistência. É vários, não vou perder a conta aqui de Diegão do Evangelho Central. Tem E um tem grande outros mais elenco. para vir aí. Grande elenco, irmão. Ó. Grande elenco. É só pessoa que aqui o Rimas e Missões é isso. Se fosse defina o Rimas e Missões em duas palavras. Eu ia falar cristocêntrico e família, Ok? entendeu? Missional, né? Missional. Se o cara é Espiritual. cristocêntrico, ele tem que É. tá tudo interligado, né? É isso aí. Não tem como nós estar com Deus e não ser Todo cristocêntrico, né? cristão tem que ser um missionário. Se não O ID for é alguma, para todos, né? se não for alguma coisa, tá errado, cara. Quem não faz um bem-vinde, não fará um bom id. Quem não vem bem, mal vai. Então, mano. Tá rimando, já faz parte de alguma música essa aí, que eu já vi você falando isso em outros podcasts já também. Faz parte da vida. Da vida. É nóis, meu irmão. Vambora, É vambora. isso aí. Você também faz trabalhos com capelania em prisões. Capelania prisional. Eu Faz tempo que você fiz já está fazendo essa atividade já? faz alguns Essa anos. missão, né? Eu fiz muito, a gente conversando sobre, fiz muito Fundação Casa, a antiga FEBEM, trabalho missionário mesmo, de ir cantar um rap com os jovens, com os presos e tal, e levar uma palavra de vida, uma palavra de Deus, né? E agora eu já eu tô integral, não faço mais Fundação Casa, faço só CDP, Presídio, na Vila Independência. E já tô lá, vai para 8 anos. 8 anos. É um trabalho maravilhoso, mano. O dia que eu li alguns textos de Jesus falando assim, ó, eu tive preso e alguns, né, não foram me visitar. Aí para uma outra classe de pessoas, para um outro povo, ele fala assim, ó, eu tive preso e vocês foram me visitar. Então, eu quero estar no meio desse grupo que Jesus está preso por aí, cara, e a gente precisa visitar ele em alguns lugares. Eu já fui algumas vezes com o pessoal do GEAME, da FEBEM, Fundação Casa, né, do Brás, e quando tinha lá em Tatuapé também, né? Uhum, Lembro que eu fui uma vez lá no Brás, aí eu fazia parte do grupo Herdeiros na Missão. uhum. Era eu e o Will, que depois ele entrou no Alerta Vermelho, né? Hoje em dia não tá cantando mais, não. Aí nós estávamos lá cantando lá na do Brás, né? Lá no Brás é tudo fileira, né? Eles não podem nem olhar e vir conversar com você, cumprimentar, né? Tem hora certa, né? Uhum, uhum. Tudo enfileirado ali, cadeira, cabeça baixa, né?
Lá em Tatuapé já era diferente, né? Que você entrava próximo da quadra, tava Sim, montando o som e eles em cima era lá mais tranquilo. conversando, entendeu? O Lá no contato Braz já era não. bem próximo, né? Aí nós estava lá cantando, um dos melhores lugares que eu rimei. Não, não queria estar cantando lá, né? Mas tipo assim, eles prestavam atenção que estava cantando. Sim. Tava cantando lá, eles nunca tinham visto a minha música eu cantar, mas eles ficavam observando. Teve uma música que chegou no refrão, eles cantaram o refrão junto Da hora. e nunca ouviram, entendeu? Inclusive até numa dessas vezes aí, nós fizemos uma vez um festival de rap, né? Que eu passei um tempo na igreja lá que tinha um projeto chamado Balada Gospel, e fizemos um festival de rap e abriu para outros grupos que não são cristãos participar também, né? Esse que trazia uma letra que não feria os princípios, né? Aí participou, aí teve o grupo que participou e um começou a ir para a igreja depois, se converteu e começou a cantar no Herdeiros na Missão também. Uhum. E outro que cantava com ele não quis vir, entendeu? Final das contas, foi fazer umas fitas tal. Umas fitas, para quem é de hoje, foi roubar, né? Fazer uns ganhos, né? Foi fazer as correrias aí. E ele tava lá, detido, preso, lá na FEBEM. Então nós tava cantando e de repente, aí os dois se reencontrou lá dentro. Ó que louco. Então um foi pro caminho do crime e ficou guardado um tempo lá. E o outro aceitou Cristo e seguiu a caminhada no Evangelho ali e se encontraram lá na frente, né? O livre e o preso se Se encontram numa encontram. prisão, né, cara? Olha só, que loucura, né? Deus ele faz essas coisas. Mano, tem muito testemunho, cara, Muito- de, de, de bandido e polícia, que o polícia prendeu o bandido e depois os dois se convertem, eles se encontram na igreja. Mano, tem testemunhos assim, milhares de que a vida proporciona, assim, né, meu? Eu ouvi de um jovem dizendo assim, poxa vida, cara, eu tive a oportunidade de fazer melhor a caminhada, de caminhar melhor a jornada da vida. E isso, Heleno, eu tive que ouvir de um jovem de 20 e poucos anos no CDP da Vila Independência, que ele me abordou no final da mensagem e dizendo aqui, eu quero conversar com você. Eu falei, beleza. Porque a gente traz uma música, traz a palavra, ora com eles, e depois eles se dispersam e você vai embora, né? Mas nesse dia ele falou, deixa eu trocar uma ideia com você no final. Eu falei, tá bom. Acabou, ele me abordou dizendo, cara, eu devia ter conduzido a minha vida melhor, chorando já, cabeça baixa, assim, bem envergonhado. E porque eu te conheço, cara. Eu falei, eu? Ele falou, é. Eu falei, você me conhece da onde? Ele, da vida. Ó, as palavras que você falava nos finais das mensagens e das músicas que você cantava, era assim, ó, um dia eu vou acessar os CDPs. Um dia, você falava pra gente, Cacau, um dia eu vou acessar as cadeias. Eu não quero ver ninguém da FEBEM nas cadeias. Então, assim, ó, cumpre o que você tiver que cumprir aqui, ó, e vaza para as tuas famílias. Vai viver a sua vida, cara. E não dá continuidade nessa faculdade do crime, porque você vai se enrolar. Feliz aquele que for preso, infeliz aquele que for pro cemitério. Então, Cacau, eu devia ter te ouvido lá atrás. Então eu não te ouvi lá atrás e eu vim parar hoje no CDP e a gente se reencontra. Me perdoa, cara? Olha só. Eu falei, uau, mano, você não precisa me perdoar, eu não lembro de você, mano. Ele falou, mas eu lembro de você. Então eu queria te pedir perdão aqui, que eu tive oportunidade e não abracei, mas hoje eu tô tendo outra oportunidade e Deus é bom. Porque eu não perdi minha vida, mas ainda tenho ela. Eu vou conquistar de volta a minha liberdade e nunca mais eu quero saber de entrar aqui dentro. No mínimo, só pra pregar com você, mano. Mas na minha condição eu não quero. Então, assim, tem tantas histórias, irmão, de que a vida te proporciona e que a vida te apresenta que você fala, uau, cara, melhor é viver, mano. A vida sem Jesus pode ser boa pra muita gente, mas pra mim não é não, mano. Mas mano, não dá, cara. Não dá pra viver sem esse Deus aí não, cara. Não dá pra ficar aprontando o que a gente aprontava antes. Não dá pra ser o ser humano que nós éramos. Não dá, brother. Não tem como. Então, de repente que você. A gente está finalizando o nosso podcast aqui. Eu já queria deixar já uma ideia final aqui. Você, irmão, que está desanimado com a caminhada da vida, você está desanimado com pessoas, está desanimado até na fé, meu bom. Está desanimado com a vida, talvez tentou tirar a sua própria vida. Eu queria te dizer, irmão, que tem alguém chamado vida. Já ouviu alguém se chamar vida?
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Na verdade, ele se chama Caminho, Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É tipo uma multinacional que diz assim, ó, eu sou a TIM, a Vivo e a Claro. Ninguém tem conexão com a internet se não for por mim. É tipo isso, mano. Não tem como ter conexão com o Pai se não for através do caminho, verdade e vida ao Cristo. Então, só entende, irmão, só entende que Ele é Deus. Foi boa jornada na vida boa que esse bom Deus pode te proporcionar. Eu deixo essa mensagem no teu coração aqui, cara. É isso aí. E nós finalizamos o programa com Rap Sensation aqui, ó. Aperte o Play 2, a gravação. Eu tava nesse dia aí na gravação. Abandona o barco e vamos, sério? É, eu tava nesse Olha. dia aí. Foi o dia que o Mano Reco cantou também, Quer que abriu colar? a grade lá. E Pode saiu crer. fazendo todo mundo. Não. Foi nesse mesmo dia? Não lembro. Foi. Acho que foi outro, não foi? Foi isso aí mesmo. Ah, mano, foi muito louco esse dia aí, cara. É a história que a gente vai deixando, né, mano? A vida vai seguindo e aí a gente vai deixando história, rimada, né, mano? Testemunho de vida. Muito louco. É isso aí. Estamos finalizando aqui o podcast Rimas e Missões de hoje. Finalizando aqui na câmera central para estar pegando aqui o vídeo de fundo aí. Agradeço aí, Cacau, valeu. Obrigado. Ter vindo aí trocar uma ideia Tamo conosco junto, aí. irmão. Tempo curto, tem muita coisa que você poderia falar ainda mais, muita Não, história, suficiente, irmão. mas deu para você aí, nosso convidado que está do outro lado da tela, conhecer um pouco aí da vida do Cacau Siqueira, que era do Rap Sensation, pastor, homem de Deus aí, ó, que está seguindo os passos do mestre, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Bora. E é isso aí. Somos cristocêntricos, fazemos rap gospel, cristão, evangélico, nós fazemos rap, externamos nas rimas aquilo que tem dentro de nós. Pronto. Se sai Cristo, sai a palavra de Deus, é o que tem dentro de nós. Bora. E assim nós vamos seguindo. E muito obrigado. Então, até o próximo episódio. Já se inscreva, curte, compartilha. E até o próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Nos encontramos aqui nesse mesmo canal com o próximo convidado. Firmeza? Valeu, Deus abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a tua vida, a tua família e o teu lar. E que você que, de repente, não está nos caminhos de Jesus, vem. Abandona o barco desse mundão, dessa vida que está tentando te engolir e vem. Vem para o caminho que eu, Marilene, estou trilhando, para o caminho que o Cacau está trilhando. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Deixe Ele direcionar a tua vida e vem para morarmos juntos para a eternidade ao lado do nosso Pai. Bora. Valeu. Valeu, produção. Valeu, produção. Podcast Rimas e Missões. Música cristã e evangelismo. Entre rimas e missões, vamos seguindo e que o ID seja cumprido.